O Imbanza-Congo, ele era a sede do Grande Reino do Congo. E aí começa o processo colonizador de dominação do território, né, aos poucos a cristianização dos reis do Congo, e aí o Grande Reino do Congo, que era um território muito grande, que tinha vários povos, não só que Congo, tinha outros povos, mas que fazia parte dessa estrutura chamada Grande Reino do Congo, por vassalagem, ou por vários tipos de ligação. Ele termina com o processo colonizatório, ele termina sendo a chamada, que eles falam, que divide, né, 1888, acho que é 1888, que eles pegam o mapa e dividem. Aqui é Angola, e, na realidade, o que eles chamam Angola era um povo, era um dos reinos que deu o nome ao que hoje chama a nação Angola, que é uma nação ao modelo moderno, né, as nações modernas. E aí, Zaire, inclusive, é uma província da atual Angola, mas era a sede do Grande Reino do Congo. Ah, tá. E aí pega para lugares como Gabão, Namíbia, os Congos, né, a República Democrática do Congo, outro Congo, que depois era o belga, o brasileiro, que deram vários nomes e hoje tem esses... Namíbia, viraram essas nações modernas a partir de territórios de fronteiras, porque eles não tinham necessariamente essa ideia de fronteira. Esse povo pertence, então, onde esse povo tivesse, pertencia ao grande. Aí criou-se fronteiras modernas a partir de um mapa. Isso aqui é dos portugueses, né? Então ficou com o que hoje a gente chama de Angola, que pega um pedaço do Reino do Congo, pega vários outros reinos, como pega o reino de Matamba e do Indongo, e vários outros reinos que hoje está no que chama território de Angola, da República de Angola. A República é o modelo moderno, né? E aí pegaram aqui, vai ser dos belgas, que virou o Congo belga. Aqui vai ser, aí foram dividindo, aqui vai ser dos ingleses, aqui vai ser dos franceses, como a República Democrática do Congo, né? Ou seja, isso foi definido a partir dos colonizadores. O colonizador que definiu, sem levar em conta a territorialidade, a ancestralidade, o pertencimento de povos, a língua, nada disso. Depois, a partir desse conceito que ele vem, 1492 começa. O que a gente chama de Angola começa a ser colonizado em 1575. Né? Começa a ser colonizado com 400 famílias que chegam para ocupar o território e começa. Essas famílias eram de onde? De Portugal. Portugueses, né? E esse processo colonizatório e de cristianização resulta nessas repúblicas, nessas nações modernas. Tá. Né? Nessas nações novos modernas. Países, né? Sim, novos países, com as línguas do colonizador. Então, um vai falar francês, outro vai falar inglês, outro vai falar português. E as línguas nativas, como o Grande Reino do Congo, a base do seu povo era o Kikongo, né? Com povos também, tinha um Umbundo, Kimbundu, que fazia parte da vassalagem, embora os Kimbundos e o Umbundo faziam parte de outros reinos, como o Indongo e Matamba, que eram os Kimbundos, e assim vai. Cada povo terminou caindo na nação. Povos que ficaram de lados diferentes, né? Tem inclusive estudos sobre os Kikongo que retornam para Angola hoje, para o lugar que era de origem deles, mas que ficaram do outro lado da fronteira. E aí parece que são povos estranhos, começam as guerras. A guerra era incentivada pelo colonizador, um jeito de dominar. E com isso eles levavam os espólios da guerra, que eram pessoas que eles escravizavam, minérios, os diamantes, né, o ouro, e posteriormente entra a questão do petróleo, e tudo que a terra tem, o que a terra produzia, e vai. E assim foi esse processo. Com isso se desfacelou. O que o Reino do Congo hoje? Tinha um rei
que morreu em 23 de janeiro de 2023, e o senhor Menezes, que era como se fosse o primeiro-ministro do reino, foi comunicado à República de Angola, que é o responsável que fala pelo reino até que se suba um novo soberano ou soberana. A tendência hoje é unir todas as linhagens que reclamam como é que bem isso. Todas as linhagens que reclamam a linhagem de descendência, que se una para que se reconstrua um lugar onde as pessoas ligadas, descendentes, ancestrais, ao grande reino do Congo se referenciem. Não no sentido de nação moderna. Ninguém vai brigar para tomar agora, Angola vai tomar, não. Não vai ser a retomada dessas terras. Não tem retorno mais isso. Sim. Não tem retorno, não tem como se fazer essa guerra mais. Não tem mais retorno. Mas ressuscitar essa cultura, ressuscitar esses valores ancestrais. Isso, referencial, conceito civilizatório, onde os povos, seja na diáspora, seja em África, diga assim, não, nós temos o grande reino do Congo onde nos referenciar, onde nossos ancestrais são lembrados e onde nós temos uma soberania. Com o Mbanza Congo, que era a antiga capital, sendo reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, que fica hoje no atual Zaire, que é uma província de Angola, então ficou de certo modo inviável que se reconstrua no Mbanza Congo, porque é tombado, não pode mexer. Então, o que é que os mais velhos do Reino do Congo, o senhor Menezes, todos os infumo é como eles chamam os cargos, os ministros, os que Congo chama mais Gana, os infumo, ou soba, que não é uma palavra tão aceita por todos, mas é o que o Estado reconhece, o soba. Também seria um ministro. Como se fossem os ministros tradicionais. Então, qual que é a tendência deles? É criar no Bengo, que é uma das províncias de Angola, que faz divisa com o Zaire, criar ali esse lugar. Já tem um território definido, já foi informado as autoridades da República de Angola e de todos esses países, não só Angola. Então, todos estão sabendo que está se recriando esse espaço do grande reino do Congo. A gente quer recriar, quer reconstruir um palácio, um museu, né? E isso vai se fazer, inclusive, uma campanha internacional para isso, para que se refaça. Recuperar todos esses valores. Sim, só que nesse novo espaço, não no Mbanza Congo. O Mbanza Congo continua sendo a referência ancestral, mas tipo de peregrinação, não administrativo, por causa dessa questão da Unesco. Administrativo, do grande reino do Congo, onde o soberano ou a soberana vai morar, onde os ministros vão morar, onde vai se recuperar os valores civilizatórios, vai ser no Bengo, né? Nesse que local. Fica na divisa. Na divisa com o Zaire. Entre Angola e Zaire. Não, os dois são em Angola, entre a província do Zaire e a província do Bengo, que hoje todos estão no território chamado Angola. Né? Que é perto, não é longe do Mbanza Congo. E aí onde todos os povos ligados ao grande reino do Congo se referenciam. Dizer assim, nós temos um lugar, temos um museu que conta a nossa história, temos um soberano, ninguém vai brigar com a República de Angola, ninguém vai brigar com a República Democrática do Congo, nem com o Congo, nem com o Gabão, nem com a Namíbia, nem com a Zâmbia. Ninguém vai entrar nesse tipo de briga. É um espaço de referência. Um espaço de referência e de pertencimento, que vai muito além da fronteira. Porque o que aconteceu na escravização? Se despersonificou os africanos daquele ali, do reino do Congo, desses reinos ali que foram atingidos pelos portugueses e pelos ingleses, e pelos belgas e pelos franceses, né? Por isso que isso se justificava escravizar, porque não eram pessoas, né? Depois, um linguista faz um estudo e diz assim, olha, esses povos todos aqui, eles têm um tronco comum. Eles vêm do grande tronco que eles chamam do protobanto,
aí deu o nome de Banto. Banto significa pessoas. Mtu é uma base que significa pessoa. Bantu faz plural. Aí na hora de dividir os reinos, eles reconhecem como pessoas, para dividir as terras, para poder fazer nação. Então por isso que muitos tradicionais não gostam do nome de serem chamados de Bantu. Eles preferem ser chamados, não, eu sou Kikongo, eu sou Bakongo, eu sou Kimbundo, eu sou Umbundo, eu sou Vimbundo, Eles querem os nomes dos seus povos. Embora essa palavra Banto, internacionalmente é reconhecida como esse conjunto de povos, tem mais de 500 povos, mais de 250 línguas, que tem esse mesmo Congo Níger, que era o tronco principal. Isso começa 3.500 a.C., a formação desse povo. Nossa. Que daí nasce um povo, cria os Yorubá, lá em cima no Níger, está todo mundo interligado. E cria os povos Banto, que era na região onde é Camarões. E aí há uma grande migração para o centro sul-africano. Esses povos que têm em comum, esse tronco em comum, que é baseado na linguística, que são chamados de Bantus hoje, os povos Bantu, que é compreendido na geografia moderna, atual. Essa palavra serve para referenciar esses povos, mas eles continuam querendo ser chamados, então eles querem ser chamados, eu sou Kikongo, eu sou do Reino do Congo, eu sou do grande Reino do Congo. O Reino do Congo, o Reino do Congo tem uma sede em lugar tal, nós temos um soberano, temos nossa base cultural. E interliga todos esses outros povos que têm uma língua diferente. Sim. E aí, com isso, valoriza o reino do Indongo, por exemplo. Porque quando você valoriza o reino tradicional, você não diminui o outro. Pelo contrário, você valoriza o outro. Porque do reino do Indongo e Matamba também foram trazidos muitos africanos para cá. Né? Muitos, inclusive, provavelmente a base do Quilombo dos Palmares eram muitos desses guerreiros da Rainha Zinga. Né? Depois que ela é caçada, que ela morre velha, não conseguiu ser abatida, né? Depois que ela morre e que o reino do Indongo e de Matamba consegue ser dominado. Então são reinos... E ficava no Congo também. Fica em Angola hoje. Em Angola. Era um reino diferente. Esse não fazia parte do grande reino do Congo, mas eram reinos que conviviam. Né? Sim. Mas que conviviam ali, faziam divisa. A Rainha Zinga ficava lá. A Rainha Zinga era da Matamba. Depois, quando ela conquista, ela vira rainha do Indongo e Matamba, que ela conquista esses dois reinos, né? Que eram vizinhos, faziam divisa com o reino do Congo. E esses reinos, cada reino tentava sobreviver diante do processo. Uns cediam, uns se cristianizavam. Hoje é muito fácil a gente fazer uma leitura crítica. Dizer, mas virou cristão, pegou o nome cristão, né? Como o Reino do Congo teve os primeiros reinos depois dessa investida portuguesa, que pegaram nomes cristãos. Rainha Zinga mesmo vira Dona Ana, né? Dona Ana de Souza. Na verdade, a gente pode até comparar com os povos originários daqui. Sim, perfeito. Né? A gente chama de índio, mas ele diz, não, eu não sou índio não, eu sou de Carramã, eu sou Chavante, eu sou... Isso. Eles têm suas identidades, eles não são iguais. Não. Quando a gente chama índio, a gente iguala tudo. Igual assim, quando eu digo povos Bantu, eu igualo vários reinos, vários povos, só porque eles têm um tronco em comum. Que não é pouca coisa, mas não faz deles iguais. Uhum. Né? Faz iguais dentro do processo escravocrata e dentro do processo da diáspora. Então, quando o Grande Reino do Congo, quando o primeiro-ministro hoje do Grande Reino do Congo me reconhece como Infumo, como um Ngana, como uma autoridade do Reino do Congo, e reconhece o Tumba-Inzuanazambe, que é nosso território, como um território do Congo, isso tem um valor ancestral, histórico. É como se assim, a diáspora dissesse assim, nós temos um tronco, nós não nascemos com a escravidão. Pelo contrário, nós fomos escravizados, mas nós já existíamos antes. Sim. Nós não passamos a existir com isso, porque a tendência da história moderna, contada pelo dominador, é que parece que os povos africanos passaram a existir só a partir da escravização. E não é verdade. No Brasil, os livros de história contam isso.
Parece que só começa a contar a história, ninguém fala do reino do Congo, ninguém fala do reino do Ndongo, ninguém fala do reino de Matamba, ninguém fala dos Chouk, ninguém fala dos Lunda Chouk, ninguém fala desses povos. Parece que eles só passaram a existir a partir desse recorte da escravização. E isso é uma injustiça histórica. Mas os livros de história contam dos reinos de Portugal, da Espanha, dos tratados, do reino... Na Espanha, por exemplo, não tem a nação espanhola moderna? Sim. Mas não continua um rei simbólico lá? Sim. Para lembrar a história ancestral dele, por que não pode se manter as nações modernas do jeito que estão, porque é irreversível, mas manter os seus reis tradicionais? Uma coisa não conflitua com outra. Por que se mantém o rei da Inglaterra, por exemplo? Embora a Inglaterra seja uma nação moderna, governada por um parlamento, mas o rei está lá como uma figura histórica para lembrar os ingleses das histórias deles. Por que os reis africanos e as rainhas africanas não podem? Por que as rainhas que estão hoje onde é o rei não podem ter seu território, seu local, sua referência e serem reconhecidos como Estado? É esse o grande desafio. Como o Estado monárquico, né? Sim, sim. Não precisa ser uma nação moderna. Ele não vai tratar no sentido estatal. Não vai ter a política, não vai ter a economia, mas ele vai um ponto de referência dos seus povos. Sim, inclusive na diáspora, que agora o nosso território é reconhecido como o território do Grande Reino do Congo. Agora, quando tivermos um soberano lá, nós vamos reconhecer esse soberano ou essa soberana como nosso rei. Um rei africano, uma rainha africana, num trono africano, numa terra africana, num espaço africano, mesmo que seja na nação de Angola, hoje na nação moderna de Angola, na República de Angola. Sim. Mesmo que um pedaço do nosso povo esteja na República Democrática do Congo, mesmo que um pedaço do nosso povo esteja no Gabão, mas nós vamos nos unir a esse povo. E esse povo lá vai dizer assim, olha, os nossos ancestrais que foram levados, sobreviveram lá, resistiram, continuam com a nossa cultura, falando quimbundo, quikongo, porque aqui no caso do candomblé de Angola, a gente tem esse traço de 3 línguas principais, que é o quimbundo, quikongo e umbundo. A gente mistura muito. Isso tem razão de ser. Quando eu pego uma reza, que eu boto no meio da reza a palavra quimbundo, no meio da reza a palavra quikongo, umbundo e de outras línguas, chouk, que está tudo misturado, é porque esses nossos ancestrais se reuniram com suas semelhanças e diferenças, e eu precisava me reconhecer. Então, nessa reza eu queria ser reconhecido, então bota uma palavra minha aí. Era um jeito da gente se aglutinar. Por que o candomblé cultua e mantém tradições desses povos todos num lugar só? Sem precisar definir necessariamente de que povo, de que lugar. Para isso, para que todo mundo se reconhecesse. Para que todo mundo dissesse, está vendo? Quando eu chamo Roxi, o grande divindade de Roxi, o grande leão, mas também chamo de Nkosi, tanto para os Kimbundu e os Kikongos se reconhecerem nessa reza. Quando eu começo a cantar, Nkosi Mukumbi Talame Sozingue, Goiae, mas no mesmo caminho eu coloco Roxi Mukumbi, para que o outro também se reconheça. Eu estou falando do mesmo leão sagrado, do mesmo grande guerreiro, da mesma força de resistência do leão. Perfeito. Então, por isso, aí essa grande importância. E dá esse destaque, né, e o Estado brasileiro precisa. O que eu quero que seja destacado, que o Estado brasileiro precisa reconhecer os reinos tradicionais africanos, do jeito que deve reconhecer os povos e os territórios originários do Brasil. É a mesma luta. É a mesma luta. Do jeito que reconhece o território, os povos, sua origem, sua cultura, sua língua, tem que reconhecer as origens, os reinos dos povos africanos que nos formam na diáspora. Isso é uma reparação histórica. São elementos desse tecido demográfico do país. Do país, demográfico, histórico, geográfico, cultural, religioso, como a gente constitui o nosso subconsciente. Está na nossa Constituição como nação brasileira. Então, para reconhecer, tem que reconhecer esses povos. Então, tem que reconhecer, sim, o Grande Reino do Congo. Tem que reconhecer o Reino do Ndongo. Tem que reconhecer o Reino de Matamba. Tem que conhecer os Lunda. Tem que conhecer os Ovibundo. Tem que conhecer os Chouk. Tem que conhecer todos esses povos.
como que tem que conhecer os Chucarramãe, Os Caiapó. Os Caiapó, como tem que reconhecer os Guaranis, né, todos os povos que Xoclengue. Sim, tem que reconhecer. E com isso tem que reconhecer que nosso território aqui também é um território hoje internacional ancestral, de pertencimento. Não é o conceito moderno de território, é o conceito ancestral de territorialidade. Então hoje o Estado brasileiro tem que reconhecer. É importante que o Estado brasileiro reconheça e no processo reparatório faça, inclusive, por exemplo, um projeto de reconstruir esse reino lá. Porque quando a gente diz que Portugal fez esse processo colonizador, era Portugal porque era o Império Português. Mas 90% da mão do Império Português que escravizou as pessoas, os povos do Reino do Congo, de Angola, eram brasileiros. Eram brasileiros. E aqui estão seus descendentes até hoje usufruindo de todas as benesses que ganharam com o tráfico de africanos, com as riquezas construídas com o sul africano, até hoje. Então precisa fazer esse reconhecimento. Então, com isso eu convoco a Fundação Palmares, o IFAM, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério da Cultura, para junto com esse povo africano que tanto contribuiu e contribui até hoje para a Constituição do Brasil, vamos reconstruir esse espaço junto com Angola, com a República de Angola. Não vai ter choque diplomático, ninguém está querendo tomar o território de Angola, só queremos que as nações reconheçam os povos que ali existem. Que ali existem, e já existiam antes do colonizador chegar. Então vamos reconstruir. São os remanescentes desses povos que lá estão. Resistentes, né? Que resistiram. Se o senhor Imbanda, o Infumo Imbanda, que é o senhor Menezes, o nome tradicional dele é Infumo, que é o ministro Imbanda, hoje reside num dos Musek mais excluídos de Luanda, é algo a se pensar. Precisa reconhecer. Musek seria como se fosse uma favela no Brasil, uma comunidade de exclusão social. Hoje eu encontrei ele na favela, lá no Musek, chamado Paraíso, um dos bairros com maior índice de violência e de exclusão de Angola, de Luanda. O índice de pobreza, acho que muito abaixo da linha que se considera. E é lá que mora o primeiro-ministro de um reino tradicional. Inclusive foi lá onde o rei viveu muito tempo refugiado, com medo de represárias dos estados durante a guerra, porque a guerra civil em Angola terminou há 20 anos. Né? Então foi ontem. Então a gente precisa fazer essa reconstrução, e eu convoco as autoridades angolanas, onde eu fui tão bem recebido, tão bem reconhecido, para junto com as autoridades brasileiras reconstruirmos esses reinos. Isso não diminui a República de Angola, pelo contrário, engrandece. Hoje a República de Angola... E é um processo de reparação mesmo. De reparação mesmo, e vai engrandecer vai atrai turismo. Por exemplo, reconstruir um palácio desse e um museu lá no Zimbre, né? Ali no Bengo, que é na curva do rio, que divide o Bengo do Zaire, que era um lugar, inclusive, de grande transporte de africanos, que os navios subiam pelo rio para transportar até os embarcadouros. Sequestrar os negros. É importante, isso gera turismo, gera renda e reconhece os povos tradicionais, faz uma reparação histórica, sem nenhum conflito com o presidente, com o parlamento angolano moderno, com a nação angolana, que é uma nação moderna, que se reconstrói de todas as lutas que são remanescentes do processo colonizador. Então é isso que a gente quer, e dá destaque para Tumba-Inha e Zwanazambi como um território hoje reconhecido pelo Grande Reino do Congo, como uma diáspora angolana de fato, como uma diáspora do Reino do Congo. Ou seja, um ponto de resistência dessa diáspora. Reconhecido por as autoridades tradicionais lá. É como se dois irmãos fossem separados, isso é muito importante. Dois irmãos foram separados e passaram a viver de lados diferentes do rio, no caso do oceano. Mas eles continuaram suas referências. E continuaram irmãos. E continuaram com sua história.
né? E quando eles me perguntaram lá, Tata, como é que vocês usam os nossos nomes nas casas de vocês, os nomes tradicionais de vocês em Quimbundo e Kikongo? Quem que deu essa autoridade para vocês? Vocês vieram aqui pedir autoridade para as autoridades tradicionais? Eu respondi não, e nem precisamos ir lá pedir. Os ancestrais deles e nossos foram trazidos para cá, e eles eram legítimos. Então a gente não precisa pedir, porque os que vieram para cá, trazidos, sequestrados... É a ancestralidade deles. Era a ancestralidade de lá também. Só que os ancestrais foram trazidos e caminhamos de lados diferentes, mas mantendo o mesmo tronco ancestral, e legítimos. Eles eram legítimos. As velhas que envelheceram aqui nos ensinando Quimbundo, Kikongo, Umbundo, tudo misturado, nos ensinando a cultuar Enganazambi, nos ensinando a cultuar Suco, nos ensinando a cultuar Zambi Caritanga, nos ensinando a cultuar Inzila, os caminhos, nos ensinando a cultuar Zage, o raio. Eram os mesmos ancestrais dos que ficaram lá, tendo que lidar com a escravização e colonização lá, e os nossos ancestrais aqui tendo que lidar com a escravização aqui. Na verdade, não sei se é dessa forma que você pode entender, foi a preservação desses valores em outro território. A preservação desses valores e muitas coisas reconstruídas a partir do que era possível, dentro do processo escravatório. Se alguma coisa lá foi mais fácil, por causa da língua, né? Aqui foi mais difícil nesse sentido, da língua. Mas algumas coisas lá foi mais difícil também, porque lá... Você tinha a repressão do colonizador. Do colonizador e perdurou mais do que aqui. Aqui, a colonização, o Império Português sai daqui bem antes do que... Em Portugal, em Angola até 1975, com toda a máquina, estrutura cristã, dominadora, demonizando os valores. Até hoje, em Angola, os valores tradicionais são símbolo de demonização, igual no Brasil. Por quê? Porque o colonizador é o mesmo, a digital é a mesma. O português era o mesmo. Continuam sendo demonizados. Os valores tradicionais lá, às vezes os estados, a República do Congo, Angola, lê o povo tradicional como se fosse inimigo da nação. E não é verdade. Dá para conviver os povos tradicionais dentro da nação moderna. É uma coisa muito semelhante ao Brasil, né? Você tem a religiosidade de matriz africana, tem os cristãos e tem os fundamentalistas que não cessam de nos demonizar e violentar. De nos violentar. E os povos tradicionais também. Nós temos a República Brasileira, né? Que é uma república democrática, mas conserva territórios de povos que podem viver de acordo com sua tradição, se alimentar de acordo com sua tradição, rezar de acordo com sua tradição. Esse é o desafio. E eu agradeço muito ao Correio por esse espaço. Eu que te agradeço. E hoje, como é que o senhor vê e traduz esses valores civilizatórios para os filhos desse Inzu? Hoje a gente conserva, com o conceito trazido pelo colonizador, a gente teve que transformar isso em liturgia e rito. O que era conceito civilizatório tradicional, nós tivemos que conservar em liturgia e rito. Tem uma mais velha que diz assim, que inclusive hoje é diretora do Ministério da Igualdade Racial, que diz assim, ou era isso ou era nada. Ou a gente se adaptava ao modo como se fosse religioso, para poder sobreviver, ou era nada. Mas muita coisa que a gente faz como liturgia e rito, não passam de conceito civilizatório. Respeitar o mais velho, receber o mais velho com saudação, bater cabeça com o mais velho, o jeito de se alimentar, rezar de manhã pelo sol, pelo dia, pelo caminho, conservar as águas, entender que cada curso de água tem sua quianda, sua quituta, tem sua divindade, que cada lugar tem seu encanto, tem seu inquice, seu defensor, seja um monstro, seja um encantado, seja uma divindade, porque esses conceitos são relativos. Isso não era necessariamente religioso, era um jeito de se conceber como organização.
Ou seja, lá não tem uma prática como tem dentro de um terreiro hoje. Não. Mas os terreiros têm o respeito como é lá. Sim, sim. O respeito pelos elementos da natureza, pelas pessoas, pelas coisas, Sim. como é lá. Quando a gente fala às vezes lá falava assim, olha, nós temos rito tal, como o gonga, que a gente fez ontem, que eu preparo da pemba. Lá eles todos usam a pemba, igual aqui, soprando, né? Mas o gonga, isso aqui é mais praticado em lugar tal. O que era praticado em povos diferentes, em lugares diferentes, nós unimos aqui se reúne terreiro, tudo aqui. Tudo misturado de vários povos, por isso que tem várias línguas misturadas, tem vários ritos misturados, várias liturgias misturadas. Ou seja, você não tem uma produção como você tem cristã, né? Que você tem as etapas e elas se repetem em todos os lugares, todos os dias. Não, aqui cada casa, cada território é único. Mesmo que a gente tenha uma casa-mãe, no caso nós estamos na família Tubas Jussara, que completou 104 anos, nós temos liturgia e ritos semelhantes, quer dizer, definidos. Agora a prática, o jeito, de algum modo, cada família se organiza. Guarda uma singularidade. Uma singularidade para guardar esses conceitos civilizatórios, não deixar eles se perder. Por isso que virou liturgia. A liturgia conservou. Certo. Tata, hoje a gente vive um momento muito angustiante no país, né? Hoje não, já tem um bom tempo, em que você tem uma desagregação das pessoas, que você tem um tom de violência muito alto, né? É horrível você viver sob essa pressão. Como é que esses valores poderiam ajudar na mudança desse comportamento social? Primeiro, a gente reconhecendo valores e valores civilizatórios de povos, de pertencimento, a gente tiraria o cunho de ser julgado por uma teologia religiosa de outro povo que não tem nada a ver com a gente. Esse povo, essas pessoas podiam acreditar nas suas teologias religiosas, que são práticas religiosas, diferentes das nossas, dos nossos conceitos, sem ter necessariamente que nos demonizar. E isso tiraria esse peso de ter que nós sermos admoestados por verdades que não são nossas, que não nos compõem, por um livro que não fala de nós. Porque nossas tradições são orais, passadas pelos nossos ancestrais. Então nós dávamos para viver em paz, cada um. Que você quer viver na igreja de acordo com a sua teologia, viva. Mas isso não significa que você tem que negativar, demonizar, perseguir, violentar as tradições africanas, porque são de povos diferentes. São de povos legítimos que têm o direito de viver de acordo com o seu pertencimento, se alimentar de acordo com o seu pertencimento, ter os seus ritos de alimentação, de cuidar da terra, de cuidar das águas, de cuidar uns dos outros, de ter o jeito de se organizar, de respeitar o mais velho, de cuidar da criança, de se vestir, de usar suas insígnias, que remete ao povo X. Esse é o grande desafio. Dava para viver em paz. Eu costumo dizer que religião é como idioma, né? Cada povo tem um idioma e nem por isso está em conflito, né? Cada grupo tem a sua religiosidade e nem por isso precisa estar em conflito. É a forma que ela tem, a língua de conversar com o seu sagrado. Sim. Né? Sim. Ou seja, a religião seria o idioma com que você se dialoga com o seu sagrado. Seria isso? Mais ou menos assim. Como a gente não está só nesse conceito religioso, quando a gente conserva a língua, por exemplo, ritualística, claro que arcaica, é um quimbundo, quikongo de 300, 400 anos atrás, é um bundo, não é esse quimbundo moderno já influenciado, não é esse quimbundo pela colonização. Lá que continua lá e aqui, tudo misturado, não é uma estrutura gramatical. Quando a gente conserva, é um jeito da gente falar com a nossa ancestralidade, manter a identidade. Então, quando eu rezo, quando eu faço as minhas orações, o meu pambo, o meu rito, o meu ensambo, a minha oração, para Mama Lemba, para Tata Lemba, para Tata Mama Zambi Umpungo, nas nossas línguas herdadas, mesmo misturadas, é um jeito de conservar a minha identidade. Mas isso não significa que o conceito sagrado é maior ou menor do que outro. Não precisa haver comparação. Não preciso migrar desse meu conceito para um outro conceito para poder ser tido como verdade.
É verdade de povos. O que a gente pratica no Brasil, que é muito parecido com religião, mas embora são conceitos civilizatórios, são na realidade jeito desses povos dialogarem com sua ancestralidade, com seu pertencimento, com suas origens, com suas resistências, com sua estética, com sua alimentação. É tudo isso. Perfeito. É muito bom isso. Não, porque o que acontece? A gente que é negro, eu, mulher negra, eu não aceito, eu não acho que seja correto satanizar por eu ser umbandista. Nem satanizar a prática do candomblé por ser um rito diferente do meu. Mas eu acho que as duas coisas dialogam profundamente. Tem muito em comum, muito mais em comum do que divergências. Muito mais. A base da Umbanda são os povos banto. Os pontos riscados são pontos encontrados no nossos... São jeito de riscar, de contar histórias, de mitos. Os mitos eram contados nesses pontos, nesses riscados que se riscava. Ali tinha tudo isso que é Umbanda, que significa arte de curar, né? Quando a gente canta Gangayo, Umbanda, Angola, Gonga, Umbanda, o Gonga que cura, a Pemba que cura. Que o Brasil herdou essa palavra. Umbanda é uma palavra já africana. Né? Então, são as diversidades dos povos. Né? São as diversidades. Nós temos ritos em Angola, por exemplo, o Xinguilamento, da ilha de Luanda. É muito parecido com a Umbanda brasileira. Muito parecido, onde os ancestrais se manifestam, muito mais do que a ideia de divindade. É muito, muito semelhante. Nós vamos encontrar muitas semelhanças. E a ideia de violentar a negra não é só para o bandista. Se a senhora, só por ser negra, se a senhora botar uma paramenta africana, um pano de cabeça africano, uma roupa africana, sair na rua, a senhora pode ser cristã de qualquer igreja, mas a senhora vai ser demonizada e perseguida por estar usando as insígnias, as marcas africanas. Então a ideia não está necessariamente na verdade teológica, está no preconceito, no racismo, na violência e no crime de racismo, seja religioso, seja de origem, seja de cor, seja de pertencimento, seja de crença. Tudo isso está na origem, porque nossa história só valoriza a ideia do escravo e não a ideia do povo, de povos africanos. É uma visão eurocentrista muito atrasada, né? E não vou nem dizer que é atrasada, ela é proposital. Ela tem um comando por trás. Ela continua tendo um comando. Com isso, a maioria dos povos africanos continuam dominados culturalmente, dominados religiosamente, dominados no seu território. Suas riquezas continuam saindo de lá, o povo continua pobre, excluído, e as riquezas, que são enormes, sendo usufruída por outros povos. Perfeito. Então continua por trás essa mente dominante. Esse espaço sendo considerado um território de Congo, né? É singular no Brasil? É singular no Brasil. Nós temos outras pessoas que foram em Angola, receberam títulos, temos outros lugares, mas como território reconhecido, o território é singular. Pelo menos assim que eu conheço, é o único lugar, é um do território reconhecido por um reino tradicional, por um povo tradicional africano. Né? Eu sou reconhecido como Ngana, como Mfumu, como ministro desse reino, né? E embora aqui dentro desse território eu sou rei, porque no Brasil a gente se refez assim, né? Quem lidera, se fosse uma mulher ou um homem que lidera um espaço desse, ele é o rei, ele é a rainha, ele é o sacerdote, porque a gente precisou se refazer assim, não tinha como remontar a nossa estrutura africana num lugar escravizado. Então a gente se refaz nessa estrutura, mas com isso a gente se reconhece ligado ao grande reino do Congo. E nós temos algumas incongruências. O rei de Ifé veio ao Brasil, infelizmente não foi recebido como autoridade estatal, Itamaraty não recebeu, que deveria, porque se fosse o rei de Portugal, é recebido como estadista. Embora o rei da Espanha, por exemplo, quer dizer, o rei da Espanha, ele é recebido como estadista. Embora a Espanha seja nação moderna. Se o príncipe Charles, o rei Charles agora vier, vai recebido como estadista. Embora a Inglaterra
é parlamentarista. Sim. Por que que um rei africano não é recebido com as honras estatais? Por que que o Itamaraty não recebeu? Mas aí tem as incongruências que o Estado ele vai usar como lhe interessa. Levar esse rei para um quilombo, que o nome é Quingoma, um nome quimbundo, e reconheceu lá como território urbano. Ou seja, não se faz um estudo das origens desse povo. Um quilombo chamado Quingoma, está claro pelo próprio nome do que era um povo banto e não um povo iorubá. Então tinha que haver esse cuidado do IFAM, tinha que ter esse cuidado da Fundação Palmares. Você vai na Fundação Palmares, você não acha nada lá em quimbundo. Você vai achar em Urubá, em inglês, em português. Quando toda a liderança, toda a estrutura do Quilombo dos Palmares era banto. Zumbi dos Palmares, Gangazumba, tudo. Tem que se rever essa história. A Fundação Palmares tem que rever isso. Há várias incorreções, né? Vários erros sim, que o Estado não está preocupado. Ele acha que fazendo isso, levou um rei lá e conheceu, tá bom, já deu um status. Não é. Isso precisa ser feito dentro do conceito histórico. Até porque na hora de você ensinar, você vai ensinar errado. Sim, como faz? Isso, e às vezes de propósito, porque aí mantém o erro. E para o Estado, o Estado brasileiro é muito confortável manter esse erro, entre aspas. Do africano é tudo igual, sem valorizar suas origens, suas ancestralidades, suas línguas, seus povos, porque com isso ele não quer reconhecer o território. E reconhecer um território aqui, por exemplo, como um território do Reino do Congo, um território hoje africano, o Estado brasileiro tem que ter cuidado, inclusive para entrar aqui. Eu não posso ser invadido pela polícia como fui, porque é um território internacional. Tem questões políticas que são importantes para nós. Eu posso me reportar hoje em dia à ONU, por exemplo, se eu for violado pelo Estado brasileiro, como um território internacional violado, um território tradicional. Está documentado, né? Documentado. Perfeito. Que bom!